retrato é bastante interessante, né? Eu falo às vezes para a pessoa que eu trabalho como um retratista no dia a dia. E eu às vezes chego para a pessoa e falo, né? Ah, vamos fazer o seu retrato, vamos começar a nossa sessão de retratos. E retrato é interessante que remete para o passado, né? Para as pessoas. As pessoas acham uma coisa meio old fashion às vezes, quem não é da área, né? Tem o termo em francês, portrait ou portrait em inglês, e que parece um pouco mais fino, mas também de certa forma remete para o passado. Eu acho interessante ficar pensando isso assim, porque o retrato também as pessoas consideram como uma foto também, né? Um retrato talvez, que não sei se sempre a pessoa faz a ligação que é uma foto com uma pessoa. E pensando no conceito, né, foi uma das temáticas do congresso que eu organizo, e o conceito de retrato, assim, para mim, assim, nas conversas com diferentes profissionais e até pensando o que eu faço, o retrato para mim é uma foto que tem uma pessoa ali, que você está representando, a pessoa é o personagem principal daquela imagem, né? Mesmo que tenha arquitetura no meio, ou natureza, ou um produto, mas a pessoa é o principal. Mas é interessante porque o retrato flutua de diferentes temáticas e formas e motivos, né? Primeiro que é interessante que se você vai numa câmera mais amadora, talvez, ou semi-profissional, você tem um formato, às vezes, ali que você coloca de portrait, de retrato, que normalmente é na vertical, né? O retrato é colocado como se fosse sempre na vertical, ou pelo menos é um padrão, né? E o landscape é o horizontal, né? Quando, na verdade, você pode fazer um landscape na vertical e pode fazer um retrato na horizontal, um retrato quadrado, ou no ângulo que você quiser, na verdade, né? Recortar redondo, forma de estrela, você faz o que você quiser hoje também no pós-produção. Mas o retrato tem a coisa em geral, assim, isso parece praticamente uníssono, que é você fotografar uma pessoa. Mas daí você pode pensar um retrato como uma pessoa pode pensar um 3x4, né? Um retrato, um headshot, que chama, né? Que o pessoal fala, headshot. Só o rosto, né, da pessoa, ou o busto, né, também poderia ser, né, que talvez seja o mais padrão, assim, de você pensar que poderia ser o 3x4, né, que poderia ser eventualmente pensado como algo desvalorizado porque é como se fosse um 3x4, mas claro que dentro dessa área você pode fazer qualquer coisa, né, porque o rosto humano é realmente muito poderoso, né, ou como você vai mostrar as imperfeições do rosto, ou a beleza, ou vai, né, trabalhando com toda uma equipe, vai mostrar um cabelo diferente, um pouco da roupa, ou um tecido, um chapéu, um óculos. Claro que você pode brincar o jeito que ela vai estar olhando, se vai estar de olho fechado, olhando de lado, de costas. Mesmo com uma pequena área, você pode criar muito. E daí, se você está querendo registrar a pessoa, querendo, assim, registrar não um personagem, apesar que a gente sempre tem as personas, né? A gente tem várias personas, mas tentar registrar a pessoa que você está fotografando, e não uma ficção da pessoa, né? Um personagem real, um personagem que ela criou mesmo ali. Você pode tentar chegar na alma dela, né? Como se brinca, tem gente que fala do retrato como essa tentativa de trazer a alma da pessoa para a foto. Como você vai fazer isso, né? Isso que é bastante interessante no retrato, porque é essa conversa, ou é você saber, poderia ser você guiar ela, né? Dirigir ela para algo que você quer, ou então seria uma conversa, alguma coisa de você conquistar a confiança dela e ela trazendo esse olhar, essa confiança, ou você despertar um sentimento da pessoa, né? Às vezes numa conversa você tenta entender alguma coisa que foi importante na vida dela e tentar trazer esse sentimento para um olhar, para um gesto, para uma postura. E daí realmente você não precisa de nada, você pode ter um fundo neutro, fundo branco ou de outra cor,
que a pessoa vai trazer essa imagem, às vezes num olhar. E claro, através de uma luz bem feita, através de uma qualidade, não necessariamente precisa ser perfeito, né, a qualidade, né? A imperfeição pode ser interessante num retrato, obviamente, assim, mas você tem que pensar como você vai fazer essa imperfeição trazer um significado e não ser algo banal, né? Então, poderia ser uma foto com uma câmera amadora ou um celular e ter uma força muito grande, dependendo de como você trabalha isso, ou da força do personagem, né? E claro, o retrato, como a fotografia em geral, tem a ver as escolhas do fotógrafo, né? Quem que você vai fotografar e por quê, né? Em geral, num retrato, potencialmente você escolhe uma pessoa que você acha interessante para fotografar. E daí nisso você já está tornando essa pessoa imortal ali naquele momento, pelo menos, e de alguma forma, por algum tempo, enquanto aquela fotografia sobreviver ou for divulgada. Mas a escolha é importante, obviamente. Quem que você vai fotografar? Pode ser um trabalho que você foi contratado para fazer, que daí já tem uma importância, porque ela foi escolhida ou porque ela quis ser fotografada, isso tudo traz algum significado, ou então porque você escolheu fotografar num trabalho, um trabalho que você decide fazer. Mas é interessante que também o retrato ele pode estar na moda, ele pode estar na publicidade, ele pode estar, sei lá, pode aparecer numa fotografia gastronômica, né? E claro que, assim, numa fotografia gastronômica, por exemplo, ele não vai ser o foco, né? O alimento vai ser o foco. Às vezes pode aparecer uma mão ali, uma coisa que, na verdade, ela não vai ter o papel principal. E na publicidade também tem muito a ver com isso, assim, na publicidade pode ser a fotografia de um rosto, né? Acontece em publicidade que é um retrato mesmo, mas está vendendo às vezes uma ideia, né? De um modo de vida, um banco que te deixa feliz, e daí o retrato, eu considero ainda sendo um retrato, por exemplo, usado na publicidade, né? Que na verdade é um modelo ali que posou, que tinha um motivo, um jeito, que ele tinha que passar daí realmente uma persona ficcional, assim, que ela criou para passar aquela ideia de uma pessoa feliz ou uma família feliz, mas é um retrato. E poderia ser uma pessoa dentro de um carro, poderia ser uma pessoa com fone de ouvido de um celular, né, ou a pessoa tirando uma foto com o celular, né, pode ser uma pessoa com produto, por exemplo, né, mas é um retrato ainda, é a pessoa ali mesmo que foi construída. E na moda a pessoa é o foco também, na verdade, diferente da publicidade muitas vezes, na moda a pessoa é o principal ali, a pessoa e o que ela está vestindo, né? Mas, né, pensando que a roupa é a extensão do corpo, de certa forma é a pessoa. Mas ali também é uma coisa construída, diferente de um retrato onde você quer transmitir o que é a pessoa, né? Ou, claro, tem aquela coisa do espelho, que é um pouco o fotógrafo que aparece também na foto, né? Sempre. Isso sempre, né? Porque o fotógrafo está trazendo muito dele. Mas na moda tem a construção e tem a equipe, né? Já entra outros fatores, que é você pensar no styling, como você vai construir a roupa, como você vai construir o cenário, que personagem é esse, o que você vai querer trazer, daí a iluminação, o cabelo, todos os props que você vai usar. Então já muda bastante, né? Porque ali é como se fosse o cinema, né? É uma história que você está contando, muitas vezes para vender uma roupa ou algum acessório, um brinco, alguma coisa, né? Para você mostrar essa coisa da moda, né? O que se usa, né, no corpo. Mas a pessoa está ali como personagem, como personagem principal, né? Como elemento principal que traz esses também como uma publicidade de certa forma, coisa do consumo, da compra, mas de um modo de vida também, né? Do que você está mostrando que aquela sociedade gosta de usar, né? Então a fotografia de moda até tem um lado histórico interessante, né? Se você pensar a longo prazo, com certeza a fotografia de moda vai ter uma função de mostrar
pelo menos como uma parte da população se vestia ou o que se vendia, né, como estilo da época, né? E daí, falando um pouco de enquadramento, assim, o retrato, ele não é aquela coisa do vertical, né, que a gente estava falando, ou só do busto, né? E daí começa a criar 1 milhão de possibilidades do que o retrato poderia ser, que é você começar a usar o entorno como parte da composição, que pode ter diretamente ligação com o que a pessoa é, por exemplo, um pianista, você compor junto com o piano, de certa forma, brincar com as linhas do piano, mas que tem a ver com a própria pessoa, ou simplesmente usar o entorno como um elemento direcional para a pessoa, ou de beleza, de composição, de equilíbrio, né, de formas. Mas onde está claro que a pessoa, o personagem ali é o importante da história, onde você consegue, ao mesmo tempo que você amplia essa imagem, deixa o personagem até menor no meio de outras coisas, fica claro que aquela pessoa é o foco da história, mas que ele está inserido no meio, que pode ser um surfista no meio de uma praia, ele pequenininho num canto, ou só a cabeça dele aparecendo e o céu. Daí sim, daí você pode aprender jornalisticamente como também trazer essa informação, essa história, né? Onde o personagem é o principal, mas você compõe com o resto, ou pode ser uma coisa simplesmente geométrica e de beleza, mas o retrato, ele está lá. Na fotografia que eu faço, que são fotos de executivos, não só, né? Faço também artistas e políticos, na verdade, retrato dos personagens, né? Pensando no jornal Valor Econômico. Eu uso muito, assim, o que eu acabo tendo mais contato é a arquitetura, né? Para brincar com essa arquitetura e o retrato e luz, né? Então eu mostro aquele personagem não necessariamente, apesar que ele está no meio de trabalho dele, que é o escritório, não necessariamente eu vou mostrar os computadores e as baias, mas eu vou mostrar uma arquitetura bonita, uma perspectiva ou um fundo neutro, mas bem iluminado, onde daí eu tento trazer uma naturalidade para a pessoa. Mas às vezes ele está dentro de uma fábrica, onde eu posso pegar uma perspectiva cheia de volantes, que o cara fabrica autopeças, e eu posso brincar com o que ele fabrica, ou com um chip, uma placa de computador, né, na mão com brilho, ele através de um carro sendo construído, e daí você pode brincar com o que ele fabrica, isso no caso de executivos, né, ou empreendedores, e também mostrar a pessoa como aquela pessoa que está ali, que é o personagem que está falando na matéria. Com músicos, isso é muito claro, né? Eu já fotografei muitos músicos onde você pode usar o palco, onde você pode usar um instrumento que é bonito como elemento compositório, né? De linhas, assim. Então, o retrato é muito interessante por isso, por ele ser tanta coisa e ter usos tão diferentes e não necessariamente a pessoa sempre está ali, mas não necessariamente ela é o personagem principal, não necessariamente ela é quem ela é no dia a dia. Ela pode ser um personagem de ficção ou a gente pode estar trazendo um pouco do que ela é, né? Apesar que todos nós somos tantas coisas. É isso, um abraço, tchau, tchau.